Em nosso estudo de hoje, a lição 20 do livro Bênção de Paz, Pontos do Explicador Espírita. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Educar a voz para que se faça construtiva e agradável. Adaptar-se aos ouvintes, abordando-lhes o coração. Falar com sinceridade, sem aspereza. Situar os princípios doutrinários acima de quaisquer ideias pessoais. Jamais transfigurar a verdade em bastão de castigo, mas dosá-la e usá-la no veículo do amor, à maneira de esclarecimento e remédio, renovação e consolo, escora e incentivo à prática do bem. Evitar conceituações e palavras que sugiram ódio ou violência, desprezo ou terror, condenação ou pessimismo. Estudar sempre a fim de oferecer recursos verbais sempre mais vastos à inspiração da vida maior. Tolerar as críticas e aproveitá-las. Jamais valer-se da pregação para combater adversários ou hostilizar criaturas com as quais ainda não consiga afinar-se de todo. Respeitar as crenças e pontos de vista de auditório, sem elogiar-lhe as ilusões e os preconceitos. Abster-se de instalar dúvidas ou perguntas no espírito daqueles que lhe prestam atenção sem soluções ou respostas convenientes. Tratar os ouvintes na condição de familiares e entes queridos a quem se oferece os melhores valores do coração. Nunca falar de alto para baixo, mas compartilhar as necessidades e deficiências dos circunstantes, transmitindo-lhes a certeza de que carrega também consigo as mesmas lutas e problemas que lhes marcam a vida. Orar antes de explicar ou de ensinar para que a palavra se lhe transforme numa bênção de paz. O tema de hoje é Pontos do Explicador Espírita. Então ele está querendo chamar a nossa atenção para aqueles que vão fazer o uso da palavra e de antemão a gente já chama a atenção de que não faz uso da palavra somente quem vai lá para frente fazer palestra, ou quem vai ministrar curso, ou quem vai apresentar seminários, ou quem vai ficar em evidência de alguma maneira falando ao público. Não se trata absolutamente disso. Você vai ser um explicador espírita sempre que você sentar com alguém que esteja sedento de esclarecimento. Isso vai acontecer com muita frequência. Vamos lembrar que até no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus, Jesus falava assim: não vades ter ainda com os gentios, procurai primeiro os filhos da casa de Israel, porque eles estão mais bem preparados para receber a boa nova. Não violenteis nenhuma convicção. Quando chega no Kardec, Kardec alimenta mesmo também propósito. Ele fala assim: não violenteis nenhuma convicção. Estejais preparados, porque naturalmente os assuntos sobre a vida espiritual surtirão dúvidas, necessidade de esclarecimento, curiosidades, aí vão procurar a gente, naturalmente estejamos prontos para poder estar trazendo essas informações. Então, às vezes você vai conversar com uma pessoa em particular e vai estar levando esses pontos aqui. Então, o que ele fala? Primeiro, educar a voz para que se faça construtiva e agradável. A gente aqui faz uma observação. O momento da prece, principalmente para mim, é um momento de reflexão profunda. Eu tenho dificuldade, é uma coisa pessoal, eu tenho dificuldade de, quando uma pessoa vai fazer prece, e ela faz a prece de uma voz muito alta, ou às vezes aquelas preces que mais parece que agitam a gente do que acalmam a gente, porque o tom de voz é muito alto, fala muito acelerado e muito repetitivo, e a gente, com todo respeito aos nossos companheiros de outras religiões, mas cada um com a sua afinidade, né? E realmente, né, lá tem gente que tem afinidade para isso. Que bom! Se só sabem fazer a prece desse jeito, que façam a prece. Uma vez eu vi de um espírito isso mesmo. Mas a mim, pelo menos, né, me agita muito mais e até incomoda mais do que
promover o contato com o anjo da guarda. Então ele fala, educar a voz para que se faça construtiva e agradável. Depois fala, adaptar-se aos ouvintes. A gente vai falar para uma criança diferente do que fala para o adulto. A gente vai falar com membros que são da nossa religião de maneira diferente quando vai falar com membros que são de outras religiões. Mas uma coisa é muito importante que o Emmanuel usa aqui, é falar sempre com sinceridade, falar sempre com o coração e sem aspereza. Um desafio para a gente. Isso aqui é um desafio muito grande. Você colocar sempre os princípios doutrinários acima de quaisquer ideias pessoais. Normalmente o palestrante espírita, ele expõe os pontos fracos dele o tempo todo, porque aquilo que já é conquista natural no ser humano, ele deixa de lado porque já é um patrimônio adquirido. Agora, aquilo que ele ainda não conseguiu é o que ele dá mais atenção. Então, normalmente ele vai trazer conceitos muito bonitos de coisas que ele está tendo dificuldade de colocar na prática, mas é que aqueles conceitos chamaram a atenção dele. Né? Depois ele coloca aqui, ó, nunca usar a verdade para efeito de castigo, para efeito de colocar o dedo na ferida cada vez mais. A pessoa já está tendo um vício, sabe que é vício, está querendo largar aquele vício, e quando você vai fazer um estudo, uma palestra perto dele, você ainda diminui e ainda coloca o martírio em cima. Não é para isso. Evitar conceituações e palavras que sugiram ódio ou violência, desprezo ou terror, condenação ou pessimismo. Sempre dá prioridade, não é que a gente vai deixar de falar algumas coisas, mas que a gente vai dar sempre prioridade ao amor de Jesus, ao amor do Cristo. Se tiver que fazer referência a uma ou outra coisa, que seja muito breve logo depois para poder trazer o amor do Cristo. Estou querendo dizer que muitas vezes a gente está vivendo uma situação de guerra agora. A gente vai deixar de falar da guerra? Não, a gente vai falar da guerra, mas não vai falar dos terrores da guerra, vai falar de como a gente pode evitar a guerra. Pois ele fala aqui, estudar sempre a fim de oferecer recursos verbais, estudar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Tolerar as críticas e aproveitá-las. Desafio que o Emmanuel vem ajudando muito a gente com seus textos aí, é só ver as lições passadas. E, mais uma vez, ele fala, jamais valer-se da pregação para combater adversários ou hostilizar criaturas. É um momento sublime, a pessoa está esperando a semana inteira, e às vezes só tem aquele tempo para poder estar procurando a instituição religiosa, para estar bebendo um pouquinho do Evangelho de Jesus. Você vai aproveitar aquele momento que a pessoa tem para hostilizar, para combater adversários. Você pode estar fazendo uma maldade muito grande. Respeitar as crenças e pontos de vista do auditório, sem elogiar-lhe as ilusões ou os preconceitos. Isso é muito também profundo, muito interessante. A gente mesmo se vê numa situação, às vezes, de chegar num lugar, na casa espírita, em dias diferentes. Você vai encontrar num dia aquelas pessoas que gostam de estudar. Então você vai falar de uma maneira. Você chega no outro dia, você vai encontrar aquelas pessoas que estão mais ali por conta da obra social e que não tiveram oportunidade de estudar. Se vocês começarem a usar termos técnicos demais, vocês perderam a oportunidade de chegar no coração das pessoas. Depois ele fala que abster-se de instalar dúvidas ou perguntas. A gente tem que aprender a administrar o nosso tempo de maneira que a gente, quando vai traçar qualquer diálogo, qualquer ideia, a gente conclua a ideia. Senão a gente jogou aquilo ali e não terminou, vai deixar dúvida na pessoa. Trazer as respostas convenientes. Muito bom esses últimos pontos aqui, porque fala tratar os ouvintes na condição de familiares e entes queridos. Eles são familiares e entes queridos nossos. Nunca falar de alto para baixo. Gente, nós somos espíritos imperfeitos ainda. Nós estamos bebendo aqui do Evangelho para procurar reforma íntima, para procurar adaptar e trazer luz para dentro de nós. Ninguém aqui tem supremacia aqui na Terra. É só a gente pensar dessa maneira, né? Quem está passando por fora do nosso planeta agora e olhando para a gente, está tendo aquela mesma sensação que fala lá no capítulo 3 do Evangelho. Quem está ali ou está no hospital, ou está numa penitenciária, ou está numa região insalubre. Então que a gente possa, né, pelo menos, não deixar que essa soberba tome conta da gente. E depois ele fala orar sempre antes de explicar ou ensinar, porque quando a gente ora, a gente fala de maneira adequada a prova, a expiação, o momento que a pessoa está falando. Então a gente vai estar sendo utilizado como instrumento naquele momento dos espíritos que conhecem muito mais a realidade da pessoa do que a gente. E eu sempre, pelo menos, prezo assim,
Senhor, me prive de mim mesmo, que eu seja instrumento, que eu fale não aquilo que eu quero, mas o que deve ser dito. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.